Boa noite, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o reino animal, vamos falar dos invertebrados inferiores, que são os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos. Começando pelos plateumintos, se eu não estou muito enganada, você já tem esse conteúdo dos plateumintos, mas eu vou explicar sobre eles. Eles, como característica geral, ele tem o corpo alongado, achatado, mole. De tamanhos variados, muitos deles são parasitas, mas alguns têm vida livre. Possui boca, mas não possui ânus. Nem sangue, nem sistema circulatório. São os primeiros animais com lado direito e esquerdo, região dorsal e ventral. Já os plateumintos, eles são classificados em 3 grupos. Primeiro grupo, classe, ou também chamado de classe, turbelários. Os turbelários, eles são os plateumintos não parasitas. Os trematóides são os plateumintos bem pequenos. E os cestoides são os plateumintos de corpo alongado. Os plateumintos turbelários, eles são mais conhecidos como as planárias. As planárias, ela é o representante mais conhecido desse grupo. Eles vivem em água doce, no fundo dos lagos e sobre pedras ou folhagens. Possui 2 ocelos que servem para eles enxergarem e apenas, contrário, não serve para eles enxergarem, porque não são olhos, são ocelos, mas eles têm percepção de claridade, né? Eles não possuem órgãos para respirar nem para circular, né? Nem para circular o sangue, já que eles não têm. São processos feitos de célula a célula, porque eles são animais muito pequenininhos. Eles não possuem ânus e os restos do alimento dele é eliminado pela própria boca, tá? Eles possuem uma digestão intracelular e uma extracelular. Então pode acontecer tanto digestão fora da célula como dentro da célula. O desenvolvimento do sistema nervoso desse animalzinho, ele é bem desenvolvido, tá? Ele é mais desenvolvido que nos quinidários, pois eles têm uma estrutura semelhante a uma cabeça. As planárias, elas são hermafroditas, mas o que são hermafroditas? Possuem os 2 sexos, né? Mas é a reprodução sexuada por fecundação cruzada, tá? A reprodução deles é feita assim, isto é, o gameta de um indivíduo vai fecundar o de outro. Então, eles têm os 2 sexos, porém somente um é utilizado, tá? Possuem grande quantidade de regeneração também. Os plateumintos trematóides, eles são os parasitas. Um grande exemplo desse parasita é o Schistosoma mansoni. E ele causa, por exemplo, a doença chamada extossomose, tá? Que é também conhecida como barriga d'água, beleza? Muito bem. O plateuminto, ele tem um ciclo de vida. E nesse ciclo de vida, os caramujos estão envolvidos e nós, seres humanos, como hospedeiro definitivo. Como que acontece esse ciclo de vida dos plateumintos? Ele é colocado através dos ovos, né? Eles são presentes em ovos e ele está presente, por exemplo, num homem doente. E se esse homem, por exemplo, ele faz ali, né, defeca perto de um lago, esse ovo nas fezes vai criar ele vai se transformar numa célula chamada miracídio, que é uma larva ciliada. Então ela é cheia de cílios. Para quê? Para ajudar ela a nadar na água.
até encontrar um caramujo que vai servir como hospedeiro intermediário, ou seja, ele só vai carregar esse ovo, até esse miracídio se transformar em uma larva cercária. Aí, a partir do momento que ela vira uma larva cercária, ela então tem a capacidade de penetrar na pele do homem, tá? Então aí provoca coceira, e aí como essa larva penetrou, ela vai direto para o intestino, tá? Que aí é lá onde os adultos vão se reproduzir, vão copular, formando novos ovos, tá? Então esse é o ciclo de vida de um plateuminto. Os plateumintos cestoides, eles têm o corpo em forma de uma fita. Ele é constituído por um grande número de segmentos chamados proglotes. Quando essas proglotes estão grávidas, são chamadas de proglotes gravídicas. Cada proglotes ela pode conter milhares de ovos. E quando ela está madura, ela se separa do corpo desse animal, tá? Um grande exemplo que nós temos de plateuminto cestoide é a tênia. Tênia solium, tênia saginata, tá? Que ela causa teníase e a cisticercose. A tênia, ela é também chamada por muitos aí de solitária, tá? Porque raramente, por que ela tem esse nome? Porque raramente uma pessoa tem mais de uma. Tem só uma. Tem uma que já é o bastante para poder causar muito problema. Ela não tem sistema digestório, então ela vai se alimentar através da pele. Elas são hermafroditas e são capazes de se autofecundar, tá? Tem grande poder de regeneração. A tênia solium, ela é transmitida através da carne suína contaminada, carne de porco, tá? Então, por isso que é interessante a gente ter o cuidado ao comprar carne de porco para poder não comprar já com tênia solium, tá? Porque aí, então, a gente pode estar desenvolvendo uma doença por causa de uma carne contaminada, tá? A tênia saginata, ela já é transmitida pela carne bovina contaminada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para comprar carne, não comprar carne em qualquer lugar, porque senão esse cisticerco, que é a larva da tênia, ela pode entrar em contato com o nosso organismo e ir direto lá para o nosso intestino e causar alguns probleminhas, certo? Agora vamos falar dos nemateumintos. Os nemateumintos, eles são, digamos que vamos falar já um representante que é mais conhecido por nós, que é justamente quem? A lombriga. Não é lombriga, é lombriga, beleza? A linha de português aí no intermédio. Então, as características gerais desses nemateumintos. Eles possuem um corpo cilíndrico, não tem segmento, ele é um corpo liso. Muitos são parasitas, mas existem representantes de vida livre. Os de vida livre têm hábitos terrestres e têm hábitos aquáticos. São representantes, por exemplo, lombriga, oxiuro, ancilóstomo e filária, que é causadora, por exemplo, da elefantíase. A ascaridíase, que é um nome de uma doença, ela é causada pelo Ascaris lumbricoides, que no caso é um tipo de nemateuminto, certo? Ela é popularmente chamada de lombriga. Essa lombriga, ela pode estar presente nas verduras, nas frutas mal lavadas, tá? Principalmente em folhagens, em hortaliças. Quando essas hortaliças são regadas com uma água contaminada por Ascaris lumbricoides, esse ovo de Ascaris
pode estar entrando dentro do seu corpo através desse alimento, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. A ancilóstoma duodenale, ela é uma doença conhecida por ancilostomose ou também chamada de amarelão. Essa doença, ela é também através de um nemateuminto, só que esse nemateuminto ele tem ventosas na sua boca, onde ele vai penetrar através dos seus pés, por isso que não é legal andar descalço, né? Principalmente em terrenos onde você não conhece. E aí então ele vai entrar dentro do seu corpo através dos seus pés, pela corrente sanguínea, então ele chega até o seu intestino. Ancilostomose ou Ancilostoma brasiliensis, que é o nome científico do nemateuminto, Ancilostoma brasiliensis, ele é um parasita que vai parasitar o intestino de cães e gatos. E também podem penetrar na pele do ser humano, tá? Quando penetra na pele do ser humano, ele é conhecido como bicho geográfico ou larva migrans. Dá para você perceber o formato da lombriguinha ali na sua pele, tá? O Enteróbios vermiculares, que já é um outro tipo também, ele é muito fino e branco. O oxiuro, ele parece um fiapo de linha. Eles instalam-se no intestino e causam a oxiurose ou oxiuríase. Medem cerca de 1 centímetro e as fêmeas são maiores que os machos. Já a filária, como eu falei para vocês, ela causa a chamada filariose, ou também conhecida popularmente como elefantíase. Ela é transmitida por um mosquito do gênero Culex e eles vivem no sistema linfático, tá? Que é um conjunto de vasos bem fininhos que nós temos que ajuda a levar os líquidos dos tecidos de volta para a circulação. E é justamente ali onde eles ficam. Vamos falar agora dos anelídeos.